Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz de Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar a epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, Segundo a Tessalonicenses, capítulo 3. Nesta noite vamos encerrar essa epístola para a glória de Deus. Amém. Deus é bom a todo o tempo. A todo tempo o nosso Deus é bom. Glória a Deus. Esperamos com expectativa o aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Eterno, aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Segundo a Tessalonicenses, capítulo de número 3. Glória a Deus. Paulo fala sobre as exortações diversas e saudações. Apenas 18 versículos para nós finalizarmos esta obra, este livro de 2 a Tessalonicenses. Paulo diz assim no versículo 1: No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Eu quero fazer uma pergunta. A palavra de Deus, ela é glorificada na sua vida? É? Então dá glória. Glória a Deus. A palavra de Cristo é glorificada na sua vida? O Evangelho está fazendo diferença na sua vida? Porque é que fez a diferença na vida dos Tessalonicenses. E Paulo fala: no demais, irmãos, eu rogo por vós, eu oro por vós, para que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, tenha livre curso, para que a palavra de Deus ela tenha sentido, que ela seja aberta, para que os corações se abram e tenha livre curso e seja glorificada. A palavra de Deus está sendo glorificada na sua vida, irmão, na sua casa, na sua família. Você tem batido no teu peito e falado isso: eu e minha casa servimos ao Senhor. Você pode falar isso, que a palavra de Deus ela tem livre curso e seja glorificada, como também é entre vós. Se a palavra de Deus ela tem o livre curso e é glorificada na sua vida, através de você, através da sua vida, da sua família, então você tem que orar para que Deus abra esta palavra, para que esta palavra ela chegue a outras pessoas, que ela chegue a outras pessoas. E outras pessoas possam ouvir esta palavra para serem abençoados, para serem curados. Nós somos responsáveis, portadores desta palavra. Nós que aceitamos a Cristo como Senhor de nossa vida, nós temos uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? De divulgar a palavra de Deus. Ela tem que ter um livre curso, ela tem que ter liberdade aonde você for. Se o Senhor for com você, o Senhor fará maravilhas na sua vida. Não foi isso que foi lido? O que Deus falou para Josué: não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo para te livrar. Eu te enviarei, serei contigo, te guardarei por onde quer que tu andares. Então Paulo lhe está pedindo para que a igreja ore, para que a palavra de Deus, através dele, tenha um livre curso e seja glorificada, como é também no meio da igreja. Então, se nós formos fazer uma obra, se nós formos pregar a palavra, a igreja tem que orar para que o Senhor nos dê graça e sabedoria para
pregá-la e para que a palavra de Deus possa alcançar as almas e o Espírito Santo possa convencer as almas. Não é verdade? Nós temos essa autoridade de Deus de pregar a palavra, porque o Senhor nos deu autoridade. Está escrito lá no capítulo 10 de Mateus, né? O Senhor nos deu poder para pisar nas serpentes e nos escorpiões. O Senhor nos deu autoridade para pregar a palavra. O Senhor nos deu autoridade para curar os enfermos. O Senhor nos deu autoridade para expulsar os demônios. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é saúde para a tua medula. A palavra de Deus, ela é apta para saber, para discernir as intenções do coração. Ela penetra entre as juntas e a medula, e ela é apta para discernir o pensamento do coração. A palavra de Deus, ela é poderosa na sua vida. Ela é poderosa na sua vida. A palavra de Deus, ela é o maior tesouro que você tem para que você possa ter uma vida de sucesso espiritual, sucesso físico, através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela abre portas. A palavra de Deus, ela destrói o jugo por causa da unção. A unção de Deus está na sua vida. A glória de Deus está sobre a sua vida. Aleluia, a unção de Deus está sobre a sua casa. O inimigo não te destrói, os demônios não te destroem, os inimigos não acabam com você, porque Deus está na sua vida através da palavra, a palavra da sua vida. Aleluia. E Paulo fala aqui no verso 2, para que sejamos livres, olha só, para que sejamos livres de homens dissolutos. A igreja tem que orar para Deus nos livrar dessas pragas, né? Está escrito, para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Pronto, por que você fica insistindo? A fé não é de todos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Então nós temos que orar para que Deus abra a nossa boca, nos dê autoridade para que sejamos livres de homens dissolutos, de homens torpes, de homens malvados, perversos, imorais. Tem um monte de homem imoral se levantando contra Deus, contra tudo aquilo que glorifica, tudo aquilo que adora. Aleluia. A nossa luta aqui nessa terra é contra o diabo e os demônios, é contra os principados e potestades, porque nós adoramos, somos adoradores. Por isso que o inimigo se levanta contra a tua vida, mas Deus vai te livrar desses homens maus, dissolutos. Aleluia. Deus vai aniquilar essas rapinas da tua vida, diz o Senhor. Aleluia. A palavra de Deus não tem livre curso. E Deus arranca, meu filho. Já vi muitas coisas, já vi muitos serem arrancados, assim, abruptamente. Rápido, é arrancado, é tirado. Quando se fala arrancado, tirado, é matado mesmo, é morrer a praga. Porque não converte, porque se levanta contra Deus, se levanta contra quem adora. O tal do poderoso Herodes o Grande, né? Que mandou matar as criancinhas por causa de Cristo, o Herodes o Grande, morreu por quê? Porque não deu glória a Deus e foi comido pelos bichos. Então, adore a Deus, santa de Deus, adore a Deus, santo de Deus, porque o Senhor é contigo, o Senhor tem ouvido a tua oração, o Senhor tem recebido a tua adoração, a palavra de Deus tem livre curso na tua vida, o Senhor vai te livrar de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Não é de todos. Ai, não é que orar para ter paciência. Que paciência que é, rapaz? Que negócio é esse? Não está escrito isso? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas amanhã eu estou dizendo que amanhã é outro dia, né? A fé não é de todos. Quem tem
fé que dê um glória a Deus. Você é da fé, né? Você é da fé. Eu também sou da fé. Né? As mulheres lá no Egito, o tal do maligno, né? O dissoluto do faraó, falou para as mulheres assim, para as mulheres egípcias: olha, se nascer mulher, deixa viver. Se nascer homens, mata eles, joga no rio. Mata, joga no rio. Ninguém mata a obra de Deus. Ninguém destrói a obra de Deus. Não existe um incircunciso que se levantou para estar aqui, para dar testemunho que ele venceu a obra de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que as mulheres, as egípcias, na hora que as hebreias davam a luz, e elas se comoviam, viam a criancinha, viam os menininhos, os bebezinhos nascendo, e elas pouparam a vida dos bebezinhos. Louvado seja Deus. E Faraó veio e perguntou: por que vocês não mataram os hebreus? Por que vocês não mataram as ervas daninhas? Por que não matou? Porque as hebreias são espertas, né? A mulher sabe, as hebreias são espertas. Quando nós chegamos, elas já deram a luz, e por causa dessa atitude de bondade, essas mulheres, Deus lhe acrescentou casas. Louvado seja Deus. Deus as recompensou. Você tem fé? Então faz valer a sua fé. Você é um crente? Faz valer a sua crença. Você tem testemunho? Faz valer o seu testemunho. Não seja mais um esquentador de banco, não seja mais um frequentador, não seja mais um domingueiro, não seja mais um no meio da multidão. Seja um diferente, cheio da unção e da graça do Senhor e da palavra de Deus na sua vida. Receba poder de Deus para você vencer, receba a unção de Deus para você vencer, receba a palavra de Deus livre e curso na sua vida. Aleluia. Deus abate os gigantes, Deus abate o incircunciso, Deus abate o profeta do mal, Deus abate a Balaão, profeta da injustiça. Deus mata o fofoqueiro, Deus mata o futriteiro, Deus mata o feiticeiro que se levanta contra a obra de Deus. Esse discurso que eu dou aqui não é muito aceitável nos dias de hoje. Se eu estivesse falando aqui para você: olha, Deus vai matar o teu inimigo, Deus vai abrir uma porta para você. Olha, o anjo de Deus está falando no meu ouvido aqui, está dizendo que ele vai te dar uma casa zero, vai te dar um carro importado, vai te dar uma conta bancária de 1 bilhão, e vai te dar isso, vai te dar aquilo. As pessoas gostariam, se eu estivesse falando aqui: olha, dentro de 15 dias Deus vai abrir uma porta. Olha, fica esperto, meu irmão, você que está aí com a camisa vermelha, com o chapéu branco, Deus manda dizer que tem uma obra poderosa e o Senhor vai te levantar na... Tá tudo certo, eu podia gostar. Agora eu quero ver a palavra verdadeira, que espreme. É uma prensa. Jesus foi prensado lá no Getsemane, a prensa de azeite. Jesus orou, angustiou, agoniou, aleluia, suou até sangue, aleluia, porque Jesus foi prensado por você, foi prensado por mim. E hoje eu estou aqui para dizer para você que a obra que Deus começou na sua vida, o diabo não vai atrapalhar. Louvado seja Deus. Então a fé não é de todos. Que Deus nos livre desses homens mentirosos, dissolutos. Paulo está falando aqui, eu estou traduzindo, né? Que Deus, que sejamos livres de homens dissolutos e maus, né? Porque a fé não é de todos. Existe um grupinho que entrou dentro da igreja, como existe dentro das igrejas, porque é do contra, né? Você prega aqui, ele desprega ali. Você fala aqui, lá fora, ele faz outra reunião contra essa aqui. É isso que Paulo está querendo dizer. Esses homens, se não se arrependerem, se não se converterem, a fé não é de todos. Esses caras já estão fracassados e derrotados. Versículo 3, está dizendo: mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. O Senhor é fiel, vai te confortar, vai te guardar de Satanás e dos demônios.
vai te guardar de todos aqueles que é contra a tua existência, que é contra a tua vida espiritual, que é contra a tua adoração. Louvado seja Deus. Esses serão abatidos, serão tirados, para que Deus faça coisas novas na sua vida. Eis aí, faço coisa nova na sua vida. Coisas novas Deus irá fazer. Nós estaremos firmes, porque grandes coisas Deus está fazendo. Vou pregar. Paulo ensinava a sã doutrina, a doutrina pura e verdadeira. E quando nós ensinamos a doutrina pura e verdadeira, consequentemente, o que vai acontecer? Você vai ser fortalecido, a sua alma será fortalecida. Deus fará maravilhas por intermédio da sua vida. Pela palavra, é pela palavra que você vence, não é isso? Os caras trabalharam a noite toda, não pescaram nada. Na última vigília da noite, né? Na terceira vigília da noite, às 3 da manhã, lá vai o homem falando, o Jesus falando para os discípulos: lance a rede para tal lugar. E Pedro dizendo: olha, Senhor, trabalhamos desde o pôr do sol até agora, até essa alta vigília, e não pegamos nada, Senhor, mas através da tua palavra lançaremos a rede. Através da palavra de Cristo, lance a rede, lance, porque o Senhor te dará vitória. Aleluia! O Senhor te dará vitória. Louvado seja Deus. O verso 5: ora, o Senhor encaminha o vosso coração na caridade de Deus e na paciência de Cristo. A Bíblia fala que o Senhor guarda a mente e o coração, e a paz de Deus excede todo o entendimento, guarda a mente e o coração em Cristo. Então, o Senhor vosso Deus encaminha o coração no amor, na caridade e de Deus e na paciência de Cristo. Espere só mais um pouquinho, a tua vitória já chegou. Já foi dada a ordem, a palavra de ordem já foi dada, ela já chegou. Espere, tome posse nesta noite e fala: eu creio que a vitória já chegou em minhas mãos, e o Senhor fará esta obra. O Senhor trabalhará no meu coração, o Senhor trabalhará na minha família, o Senhor trabalhará onde eu semear, onde eu trabalhar, aonde eu fizer, o Senhor dará crescimento, o Senhor dará vida em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor te chamou para que você seja um avivador. O Senhor chamou a você para ser um semeador da palavra. E quando você semear esta palavra, aleluia, o Espírito vai regar esta palavra que você pregar, e ela vai brotar, ela vai nascer, e Cristo dará o crescimento de Jesus. Cristo fará essa obra. Versículo 6: mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo irmão que andar desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu. Então Paulo está dizendo para a gente se apartar de pessoas que andam desordenadamente, que não recebeu a palavra. Evita essas pessoas. A palavra está dizendo para a gente evitar essas pessoas, apartar dessas pessoas. Manda-nos, porém, irmãos, em nome de Jesus, Paulo está falando em nome de Cristo, que vos aparteis, que deixa isso claro, a todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Então Paulo pregou a Cristo, que Cristo morreu na cruz do Calvário, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, que Cristo apareceu infalivelmente com grandes sinais, prodígios e maravilhas,
que Cristo foi recebido do céu por uma nuvem, e mais de 400 irmãos viram Cristo subindo aos céus. E Paulo pregou a atenção que Cristo voltará, que Cristo levará o homem para a eternidade, e outros entraram no meio da comunicação, contradizendo o que Paulo pregou. Então, Paulo falou para ele: aparta desses aí, que andam em confusão, que andam em desordem, no nome do Senhor Jesus, que não recebeu a palavra, que não recebeu a tradição que foi falada por nós. Afasta-nos de gente. Não dá ouvidos, né? Não é isso? Não dá ouvidos. Tem um hino lá do Jó. Jó não deu ouvidos, né? Não dá ouvido. Quem anda em desordem, se você está em ordem, se sua casa está correta, se você está na adoração, irmão, espera, porque tua vitória chegará, e o Senhor dará a vitória. O Senhor é justo. O Senhor não negará bem algum para aqueles que andam na integridade. Então tinha uns caras aí que andavam em desordem, para falar: parte dessas pragas, deixa isso de lado, porque isso aí não tem futuro, não. Essas coisas não tem coisa que não tem futuro, meu irmão. Você fica insistindo com coisinha que não dá, né? Tem gente que insistindo, dando um murro no aguilhão, metendo o dedo na ponta do ferro, não vira. Sacode a poeira, ergue tua cabeça, lave tuas mãos, porque do sangue desses desordenados você está livre em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Amém. O verso 7: porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Então Paulo andou com honestidade, com brilho. Paulo andou com justiça no meio do povo. Então, ande com justiça, ande com a palavra, fale a verdade, doa a quem doer, sustenta a verdade, não minta, não oculte coisas de nada, não omite nada. Eu menti, mas eu menti, não vem com essa conversa não, que Deus manda a espada de você, né? Seja sincero, seja reto, seja íntegro diante de Deus. Nada encobre, ninguém encobre nada diante dos olhos de Deus, da igreja também não, da sua igreja não. Mas quem quiser é pecador, mas não encobre, ninguém encobre nada da igreja. Eu já vi muitas coisas ao longo da vida, e já vi muitas pessoas tropeçarem por achar que engana. Ninguém engana a obra de Deus, ninguém engana a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo tem a preeminência. A igreja de Cristo é soberana, e ela é um colegiado de homens e de mulheres de Deus, e o Espírito Santo está no meio dela, e o Espírito Santo revela a verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. O verso 8: e nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Então Paulo está dizendo aqui que ele tinha o seu ministério apostólico, e Paulo ele tinha um trabalho paralelo, né? Paulo era costureiro, fazedor de tendas, né? Então Paulo ele fazia tendas, costurava tendas. Então Paulo tinha um trabalho paralelo, além de ser apóstolo, além de ser missionário, ao contrário dos outros apóstolos, como Pedro, como João e Tiago, que trabalhavam somente no Evangelho. Então Paulo fala: eu não ando em desordem, eu ando com decência, trabalhando em fadiga, noite e dia, para não ser pesado a nenhum de Deus. Você quer ver se o homem ele é um homem de Deus? Você quer saber se ela é uma mulher de Deus? Se ele é um missioneiro de Deus, né? Ele não pode ser pesado para ninguém, né? Porque o que a gente encontra hoje é um monte de malandro, aproveitando de órfãos e de viúvas, né? Chega dentro da casa da viúva. Então vamos entrar em Timóteo, não vamos tratar desse assunto aí dos devoradores que entram nas casas, entendeu? Para enganar, para usar a sua influência, para usar a sua autoridade de ter nome de alguma coisa, de aparência que vive, mas está morto, igual a igreja de Sardes, né? Porque tem muito que tem aparência que vive, mas está morto, é ladrão, né? Então Paulo está dizendo: eu não peguei nada de ninguém, eu trabalho
com fadiga, trabalhei noite e dia para não ser pesado para nenhum de vós, ao contrário de alguns obreiros que entraram dentro dessa congregação da Tessalônica, alguns judaicos, alguns judeus, para dizer, mudando a estrutura do Evangelho, querendo tomar proveito da situação financeira da igreja, querendo abusar, né, do órfão, da viúva, dos meus favorecidos. Então Paulo está contradizendo a esses obreiros, a esses operários da iniquidade. Mas graças a Deus que você não é operário da iniquidade, você é operário de Cristo, operário da justiça. Você não é pesado a ninguém, você não fica enganando a ninguém, você não entra dentro da casa da viúva para poder saquear a casa da viúva, você não entra na casa do órfão para poder roubar o que o órfão tem, você entra dentro da casa da viúva, você entra dentro da casa do órfão para abençoar, para aumentar o azeite, aumentar a farinha, louvado seja Deus, para que os vasos enchem de azeite. Aleluia. Deus vai levantar homens poderosos, mulheres poderosas, vasos e vasos de Deus para pregar o Evangelho, porque a palavra de Cristo ela tem livre curso, livre acesso, e vocês têm que orar para nós ser livres de homens dissolutos, homens maus, homens rapina que se levanta contra a obra. Mas sabemos de uma coisa, que nós temos um Deus vingador que vai abater o inimigo da obra. Aleluia. Versículo 9. Olha o que Paulo fala aqui. Entenda bem o versículo 9. Não porque não tivemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para os imitares. Paulo está dizendo, eu poderia pegar alguma coisa de vocês, porque eu ministro. É isso? Lê o texto e o contexto para você entender. Lê o texto e o contexto. O contexto, Paulo está falando que ele não queria ser pesado para ninguém, não é isso? O versículo que você jogou, que ele não queria ser pesado para ninguém, trabalhar com fadiga, com luta, né? Noite e dia, para não ser pesado a ninguém. Aí ele fala no versículo 9, não porque não tivéssemos autoridade, ou seja, mas para vos dar em nós mesmos um exemplo, para nos imitar, diz. Então Paulo era um modelo, Paulo era um paradigma para aquela geração, para essa, modelo de honestidade. Você quer saber se ele é homem de Deus, se ela é mulher de Deus? Se ele é honesto, se ela é honesta. E eu tenho certeza que aqui tem pessoas honestas nessa noite. Tenho certeza que tem pessoas honestas que estão me ouvindo, me vendo agora, através dessa transmissão ao vivo. Você é honesto, você trabalha com as suas mãos, você dá ao tal do César o que é de César, você paga o tributo para o Estado, paga o imposto, paga o IPTU, paga o IPVA, paga a licença obrigatória, é isso? Paga, não paga? Paga não. E a Deus você paga alguma coisa? Você dá para o Estado? Você dá para o governo federal? Dá para o governo estadual? Dá para o governo municipal? E a Deus você dá alguma coisa? Você entra na casa de Deus com as mãos vazias? Você não é igual Davi, que entra com presentes, que entra com adoração sincera? Então, é isso. Então, Paulo está dando exemplo para os crentes imitar ele, o exemplo de honestidade a respeito da obra de Cristo. Quem é a obra de Cristo? Nós, vós, vocês são a obra de Cristo. Nós estamos aqui para adorar a Cristo. Nós, igreja, reunidas para adorar o Criador e aprender da sua palavra, aprender do Evangelho. Que chuva gostosa está vendo lá fora, né? Barulhinho, muito gostoso. O verso 10. Aqui tinha uns caras que andavam em desordem, tinha alguns preguiçosos, no sentido físico mesmo, que não trabalhavam, não queria trabalhar para ficar pegando da obra de Deus. Esses caras que andavam com desordem, porque eles não tinham
autoridade para isso, porque Paulo tinha. Paulo falou, eu tenho autoridade, mas eu fiz para dar exemplo. Esses aí que estão fazendo, eles não têm autoridade para fazer isso. Aí Paulo fala assim no verso 10, porque ainda estamos convosco, porque quando ainda estamos convosco, vos mandamos isto que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Está vendo que interessante? Tremendo isso, né? Se alguém não quiser trabalhar, que não coma também. O que Paulo está querendo dizer aqui, ô cara padre? Que esses caras que andam em desordem, que estão dentro das congregações, andando e mentindo, que são verdadeiros desonestos, que a igreja tem que se apartar desse tipo de gente, e que eles não possam ter parte com a igreja, porque eles são verdadeiros lobos, que gostam daquilo que a igreja produz, do que a ovelha produz, que é a gordura, que é a lã. Então Paulo fala, não se misturar com esse tipo de gente. Se eles não querem trabalhar, eles não comam também. Essa é a definição espiritual e material da coisa, porque Cristo falou, digno é o operário do seu trabalho, não é isso? Cristo falou, digno é o operário do seu trabalho. Ele está falando de obreiros, está falando de obra de Deus, que é aquele que trabalha na obra de Deus, que viva da obra de Deus. Mas agora temos que tem outro meio, tem outro segmento. Se tem outro segmento, que Deus abençoe. Se não tem, se você for leal, se você for honesto, se você é um homem de Deus, não vai faltar a farinha na panela, nem o azeite na botija. Sabe por quê, minha irmã? Porque tem viúva que Deus fala com ela e fala assim, eu ordenei uma viúva da cidade de Sarepta para te sustentar. Aleluia. Eu ordenei lá da Fenícia, uma da terra de Sidom, lá daquela região da Fenícia, aleluia, aquela mulher de Sarepta, eu falei para aquela mulher, aleluia, para te sustentar. Como é que Deus falou com a mulher? Levou a mulher, vem cá. Não foi isso não. O que a Bíblia fala que quando o verdadeiro homem de Deus chega no lugar, o que acontece? Não acontece milagre? Tem que acontecer milagre, porque se não acontecer milagre, não, né? O cabra chega, a mulher está catando o quê? Graveto. Aí o cabra fala assim, me dá um copinho d'água, mulher. A mulher vai lá catar o copo d'água, não é isso? Aí depois ele fala, faz um outro para mim. A mulher nem conhecia a mulher, a mulher nem conhecia ele. Como que ele pede o bolo para a mulher? Se Deus falou para ele, vai, sai do Querite, do viver de Querite, e vai para Sarepta, que lá tem ordenado uma mulher viúva e te sustente. Aí a mulher sustentar o que? A mulher não tinha nada. Mas através da palavra que tem livre curso, o milagre acontece. E ela falou, meu Senhor, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite, para que eu amasse um bolo, para que eu e meu filho comamos e depois morramos. Aí Elias falou assim para ela, mulher, assim diz o Deus de Israel, em cuja presença estou. A farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija jamais terminará, jamais secará. Assim diz o Deus de Israel. E através da palavra do homem de Deus, através da palavra do Evangelho, Deus sustentou aquela viúva em tempos de seca, em tempos de deserto. Deus te sustenta através da palavra de Deus. Agora, se é um vagabundão qualquer aí, uns vagabundos aí, né? Uns malandros, porque tem um monte de malandro aí, né? Com conversinha fiada, com desenho, né? Então, o vagabundo, você já olha e já vê no olho que é um vagabundo, né? Então, tem gente que se deixa seduzir por esse tipo de gente porque não presta também. Porque a Bíblia fala que pela árvore nós conhecemos o quê? Os frutos. Agora cada um é engordado com a sua concupiscência. Tome cuidado, porque a palavra está falando nesta noite
que o Senhor quer te livrar de homens maus, dissolutos, porque a fé não é de todos, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Eu cansei de avisar algumas figuras aí, e elas se arrebentaram. Eu falei várias vezes, e por causa da dureza do coração, se transgrediu e caiu, porque não obedeceu a palavra de Deus. E a palavra de Deus está em curso, e Deus está falando: cuidado com homens dissolutos, imorais, impotentes, pessoas que não amam a Deus, que não amam a família, que é amante de si mesmo, porque a fé não é de todos, nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos que pregam, nem todos que estão no santuário pertencem à casa, porque existe o joio no meio do trigo, e quando Jesus voltar, Ele mandará os anjos separar o joio do meio do trigo, vai atar, vai amarrar o joio, e quando amarrar o joio, eles serão lançados ao fogo. Aleluia. Não olhe para ninguém, olhe para Cristo, porque Cristo é a tua segurança. Cristo é teu Senhor. Verso 11: porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Vai lá, se levantar contra a obra de Deus, se levantar contra a pregação, se levantar contra o louvor, né? Então, Deus está falando desses que andam desordenadamente para a gente cortar da nossa vida. A esses tais, veja que a Bíblia fala no verso 12: a esses tais, porém, mandamos, exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Você tem feito bem? Né? Porque tem gente que não gosta de fazer o bem, né? Tem gente que tem ferramentas na mão para fazer o bem, mas não faz. E quando vai, fica murmurando, fica atacando, miserável. O Senhor te repreenda essa frase. Você ainda vai sofrer por causa dessa sua desordem, por causa desse coração ímpio e perverso, maligno, amante de si mesmo, né? Então, se Deus te deu condições de fazer o bem, faça, porque esta é a vontade de Deus. Ajude aqueles que estão em necessidade, seja física ou seja espiritual. Para isso Deus te plantou, para isso Deus te colocou nessa terra, para você fazer a obra de Deus. O versículo de número 14: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Então tem pessoas que você tem que deixar de lado, tem que desprezar mesmo, porque anda em desordem, não obedece a palavra que foi pregada, não é? Por exemplo, alguém que não obedecer a nossa palavra, Paulo pregava a palavra de Deus, né? Não se misturei com ele, para que se envergonhe. Mas será que tem alguns vagabundos que vai se envergonhar? Deus não se envergonha de nada, não. Deus não está nem aí, não está nem aí para ninguém. Agora, quando está falando aqui para que se envergonhe, talvez para essas pessoas que não têm solução, talvez estão dentro das igrejas, ainda naquela meio lá, meio cá, e quando a pessoa descobre que essa pessoa está em desordem, você dá um desprezo para ela, desprezo sim. Não você vai jogar a pessoa para fora, não é disso que eu estava falando. Não concordar com as atitudes, com as ações da pessoa, porque Cristo não ama. Quem professa a fé, quem fala de Cristo, tem que se apartar do que? Da iniquidade, porque quem vive na iniquidade não pertence a Cristo. Verso 15: todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai ou como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz em toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Aleluia. Então, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz para toda maneira, e o Senhor seja
com todos vós. Você já viu uma pessoa sem paz? Ela não vive, né? Ela não vive. Ela pode morar dentro de um palácio. Ela não vive. Ela pode ter todos os recursos físicos e materiais. Uma pessoa sem paz, ela é perdida. A pessoa mais simples que for pode morar numa cabana. Se ela tiver paz, ela é uma pessoa próspera, né? É uma pessoa feliz. E Deus é com ela. Versículo 17. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então essa é a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, e finalizamos. Agora vamos entrar em Timóteo. Chegou no tal do Timóteo, né? Estamos quase acabando. Chegamos em Timóteo. Timóteo é um pouquinho grande. Primeiro e segundo Timóteo, também outras instruções de Paulo para a igreja através de Timóteo e através dele. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu te glorifico, eu te adoro na beleza de tua santidade, porque o Senhor me deu essa honra de estar aqui nesta noite mais uma vez, ladeado dessas pessoas de Deus e do Pai.